Bom, o tema dessa noite é as 3 fases da salvação. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18, e vamos conhecer agora a primeira fase da salvação. Lá diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O qual homem que está se referindo aí a Bíblia aí, nesse momento? O pecado de Adão. Assim como por uma só ofensa, foi por um só pecado de Adão que veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, da mesma forma, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Esse ato de justiça se refere-se ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então ele está dizendo aqui que da mesma forma que entrou a condenação através de um só ato, de um só pecado, de um só homem chamado Adão, a contrapartida da graça é que da mesma forma, por um só ato de justiça, o sacrifício de Jesus trouxe justificação e vida para todos nós. Justificação é a palavra. Cristo pagou a nossa dívida para a nossa justificação. O que é justificação? É exatamente a primeira fase da salvação. Veja, o que é justificação? É quando aceitamos o perdão que Cristo nos deixou à disposição em seu sacrifício na cruz, restabelecendo em nós a condição de justos. Para que nós possamos entender bem o que é justificação, olhe só esse quadro lá. Então, nós éramos justos. Adão e Eva eram justos antes do pecado. Mas ele deu atenção ao pecado e agora ele passou a ser injusto. Veio então o perdão de Deus. E aí então o que Deus fez? Ele justificou. Ele voltou à primeira condição antes do pecado na vida do homem. Ele fez a justificação. Isso é justificação. É quando nós aceitamos o perdão de Deus em nossa vida e Ele restabelece em nós a condição de justos. Então, justificado é ser perdoado, agraciado, absolvido, inocentado. Isso é ser justificado. De todas essas definições, eu gosto mais da última, ser inocentado. A Bíblia, em Romanos 8,33, diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus que os absolve, é Deus que os inocenta. Veja, aquele que foi ofendido perdoou a nossa dívida. Por isso, o texto bíblico pergunta: e agora? Quem vai acusar os filhos de Deus se é o próprio ofendido que perdoou as nossas dívidas? Então somos libertos do peso da culpa. E aí vem Romanos capítulo 8, verso 1, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certa vez eu assisti um rebatismo na minha igreja, e é costume do ancião perguntar para a pessoa que batizou: e aí, quem você gostaria que trouxesse o certificado para você aqui na frente? E ele disse assim: olha, eu não gostaria de ninguém, eu gostaria apenas de ler uma passagem bíblica. E ele leu Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele estava dizendo para toda a igreja: olha, você pode até achar que eu devo alguma coisa. De fato, eu dei um passo errado na minha vida. Mas agora eu recebi Cristo na minha vida e agora nenhuma condenação há. Diga amém mais forte. Maravilha em Cristo Jesus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Não temos que ficar vivendo do passado. O passado já foi. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, agora tudo se fez novo. Romanos 5, verso 20 diz que onde o pecado abundou,
superabundou a graça. Eu pergunto para vocês essa noite, o que é maior? É o pecado ou é a graça, de acordo com esse verso? A graça. A Bíblia diz que o pecado é grande, mas que a graça é infinitamente maior. É isso que está dizendo o texto aí. Alguns anos atrás aí, faz tempo até que eu não vejo, mas havia muitos testemunhos da igreja, né? Pessoas contando seus testemunhos. E é interessante que eu observava que a pessoa ia contar o seu testemunho na igreja e ela gastava 90% do tempo dela falando do passado, falando do pecado, falando do que já passou. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça é infinitamente maior. Portanto, eu pergunto para vocês, nós devemos gastar maior parte do nosso tempo falando do passado, falando do pecado ou falando da graça? Da graça maravilhosa de Deus. A maior parte deve ser gasto falando de Cristo. Ressuscitar o passado triste traz desconfiança e insegurança no presente e no futuro. Não tem muita coisa boa remover o passado, não. E é interessante que parece que a igreja gosta, né, de saber o que já foi, o pecado, os deslizes, não é verdade? Parece que isso chama a atenção, mas está errado, amigo. A Bíblia diz que o nosso foco deve ser o Evangelho do começo ao fim. O nosso foco tem que ser Cristo do início ao fim. Justificação é o lavar das vestes. Justificação é o perdão dos pecados passados. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Deus perdoou o pecado do ser humano ou Ele pagou o preço do pecado? Vou refazer essa pergunta de outra forma. Deus colocou a mão na cabeça de Adão e Eva e disseram assim, olha, vocês pecaram, mas tudo bem, eu perdoo, pode andar, pode caminhar. Foi assim que Ele fez? Não, amigo. Então, Ele não perdoou. O pecado só admite pagamento com vida, com morte. E aí o nosso Cristo, diz a Bíblia, Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, veja bem, sem pagar a dívida, não se pode perdoar. Então, em razão dele ter realizado o pagamento, aí sim, ele morreu na cruz do Calvário dessa forma, e é possível, assim, ele nos perdoar. Mas então, Deus não perdoou, ele pagou o preço do pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então quer dizer que nós somos ficha limpa em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Vamos lá abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. E vamos conhecer agora a segunda fase da salvação. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Esta é a palavra que nos interessa aqui. A segunda fase da salvação se chama santificação. Deus não nos justificou dos pecados passados para nós continuarmos praticando pecados no presente. Ele nos tirou de uma situação e nos levou para outra. O que é santificação? É a segunda fase da salvação. Se chama santificação. É quando Deus nos pede para substituirmos as coisas velhas da vida que nos prejudicavam por coisas novas que nos edificam. Como que isso funciona na prática? Olha só. Antes de conhecer a Jesus, eu pensava de uma forma, mas depois que eu conheci Jesus, agora Ele me ensinou uma nova maneira de vida, e agora eu penso diferente. Antes de Jesus, eu me vestia de uma forma, mas agora, depois que eu conheci Jesus, agora Ele me ensinou uma nova forma de viver a vida, de vestimenta com modéstia cristã. Antes de conhecer Jesus, as minhas conversas eram uma coisa.
Mas depois que eu conheci Jesus, eu tive o contato com Ele, eu aprendi com Ele que agora as minhas conversas são outras. O meu temperamento antes de Jesus era ruim, era problemático, mas agora eu conheci Jesus e Ele me ensinou agora a ter domínio próprio das minhas emoções e o meu temperamento agora foi santificado. Antes de Jesus, nós comíamos coisas que estragavam a nossa vida, que estragavam a nossa saúde. Mas depois que recebemos Jesus, Ele nos ensinou que tem alimentos que destroem a nossa vida, tem bebidas que não devem fazer parte da nossa vida, porque estragam a nossa saúde. Antes de conhecer Jesus, o ser humano ele casava de uma forma mundana, que você sabe muito bem qual é. Mas depois que nós conhecemos a Jesus, nós aprendemos a ordem, a sequência das coisas como devem ser. E agora nós praticamos um casamento cristão. Isso é santificação. Substituir as coisas velhas da vida que nos prejudicavam e agora colocar no lugar delas coisas novas que nos edificam. Santificação é andar em comunhão com Deus, como fez Enoque, permitindo que Ele nos transforme. E disse Jesus: eu não te condeno para aquela mulher pecadora. Ali estava a presença da justificação nessa primeira parte dessa frase. E a segunda parte diz: vai e não peques mais. Agora vem a segunda parte da salvação, a santificação. Deus nos deu uma sentença de absolvição com uma advertência, dizendo: vai e não peques mais. Temos o dever de não decepcioná-lo. Por que existe essa sentença absolutória? Veja, se essa sentença absolutória que Deus concedeu à humanidade não tivesse essa advertência, vai e não peques mais, Ele não teria autoridade, perfeição, não inspiraria respeito às pessoas e seria conivente com a permissividade, e o mundo ia permanecer na sujeira, na iniquidade, nos pecados. Pensa comigo num homem que é casado e que está traindo a esposa. Imagina essa seguinte situação: a esposa descobre, mas ela pensa assim: foi uma vez só, ele não vai fazer de novo, e ela nem toca no assunto e deixa as coisas correrem. Olha, o marido não é bobo, ele viu que ela percebeu, que ela notou e que não fez nada. E aí então o que acontece? Passa algumas semanas e ele volta a praticar a mesma coisa. Passa alguns dias e ele começa a praticar a mesma coisa, até que vira uma rotina. Chega um momento em que ele chega para a esposa e diz assim: olha, tchau, eu não quero mais saber de você. Veja, se Deus visse o seu povo praticando pecados e não tomasse uma decisão firme, dizendo para nós: olha, você está em pecado, você precisa se corrigir, ia chegar um momento em que a gente ia dar um tchauzinho para Deus e falar assim: olha, eu não quero saber desse Deus. Deus é um Deus de ordem. A Bíblia deixa muito clara que Deus diz para nós o seguinte: olha, respeite a minha presença. Respeite a minha presença no seu ambiente de trabalho. Respeite a minha presença na sua casa, no seu quarto. Respeite a minha presença na rua. Respeite a minha presença no seu trabalho, em todo lugar que você for. Tenha essa seguinte noção: eu estou com você, respeite a minha presença. Respeitar a presença de Deus é santificação. É ter a noção que Ele está do nosso lado. O texto bíblico lá de Êxodo 3, verso 5, dizendo para Moisés, Deus disse assim: olha, tire as sandálias que você está no pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. Deus é santo, amigo. Deus é santo e Ele acompanha e Ele vive com você. Ele acorda e Ele anda com você a todo momento. Respeite a presença dEle. Olha o texto de 1 João 2, verso 4. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos substituir aqui, dentro do tema desta noite, aquele que diz: sou justificado, mas não guardam os seus mandamentos,
mas não pratica a santificação é mentiroso, e nele não está a verdade. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos substituir dentro do tema dessa noite? Nem todo que me diz Senhor, fui justificado, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que pratica a santificação do meu Pai que estás nos céus. Mateus 7, verso 21. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Se você foi justificado, pratique a santificação. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, verso 14. Se meu povo se desviar dos seus maus caminhos, ou seja, se meu povo praticar a santificação, então eu perdoarei os seus pecados. Em outras palavras, Deus está dizendo, então eu confirmarei o seu nome no livro da vida. Na justificação, Deus nos tirou do poço. Na santificação, Ele pede para nós não cairmos no poço novamente. É isso que é justificação e santificação. Deus não quer apenas nos livrar da condenação do pecado, justificação. Ele quer nos livrar do poder do pecado, santificação. E Deus nos concedeu justificação e através desse perdão nos deu um voto de confiança, visando nossa restauração através da santificação. Sem viver uma vida constante de santificação, não é possível cumprir a principal função do cristianismo, que é evangelizar e testemunhar. Pois sem guardar a lei, sem mudança de vida, sem santificação, não é possível influenciar e convencer pessoas. Você acreditaria nas mensagens de um pregador que não vive o que prega? Não, né? Por quê? Porque, amigo, o exemplo é a única forma de influenciar as pessoas. Não é uma das formas, não. É a única maneira de influenciar as pessoas. Deus não nos salvou para continuarmos na miséria do pecado. Ele nos tirou de uma situação e nos levou para outra. Como se sentiria uma pessoa na Nova Jerusalém que hoje rejeita a santificação e que não guarda a lei de Deus nessa terra? Como se sentiria lá no céu uma pessoa assim, que não aceita? Sentiria no mínimo fora de lugar, não é mesmo? Seria uma pessoa que não se sentiria bem lá, não é mesmo? Deus quer que a atmosfera do céu comece agora, para quando você chegar lá, você não fique deslocado. Que você sinta, olha, aqui é apenas a extensão da minha casa, é apenas uma extensão do que eu vivia lá na terra. Agora, uma pessoa que rejeita a santificação aqui na terra, lá no céu, ele vai encontrar coisas que no céu, na terra, ele não praticou. Ele não vai encontrar a sua bebidinha, não vai encontrar a sua carninha de porco lá, e aí, como é que fica, não é mesmo? Então, é agora a santificação que deve começar. Levaremos da terra para o céu apenas o caráter que não será transformado na volta de Jesus. Isso é papel da santificação. Veja, o caráter tem que ser transformado agora, no presente, na santificação. Nisso não é papel da glorificação, é papel de agora, da santificação. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mas o fato de Deus nos pedir obediência para permanecermos salvos, não seria uma forma de cobrar a dívida? Não, por quê? Porque a graça continua atuando durante o processo da santificação. Se porventura durante a caminhada, a jornada cristã, você cair, você pode se ajoelhar e clamar a Deus perdão dos seus pecados e Ele vai novamente te lavar. A graça continua durante o processo da santificação. Deus não obriga ninguém a servi-lo, é permitido por Ele uma vida cheia de bênçãos nessa terra. Ele oferece uma vida extra, eterna, mas isso precisa de obediência num lar onde não se reina o pecado que traz a dor. Não obedecemos para nos salvar, obedecemos já na condição de salvos, e a graça perdura também durante o processo da santificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Meus filhinhos, 1 João 2, verso 1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O evangelho é para que ninguém peque. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amanhã eu vou falar sobre esse advogado, de uma forma mais específica. Vou falar sobre esse mediador, Jesus Cristo. Vamos agora a 1 Coríntios 15, dos versos 51 a 52. Vamos conhecer agora a terceira fase da salvação. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados aqui é símbolo do processo de glorificação. A terceira fase da salvação chama-se glorificação. O que é glorificação? É a transformação da nossa vida por ocasião da volta de Jesus. O doente recebe saúde. A natureza pecaminosa dá lugar à natureza de Cristo e a morte dá lugar à vida eterna. Diga amém. Amém. Irmã, sabe esse óculos que a senhora está usando aí? Quando Jesus voltar, nós seremos glorificados e a senhora vai pegar esse óculos e vai jogar lá no meio do mato. Você não vai precisar mais disso. Por quê? Porque agora a sua visão é perfeita. Veja, de vez em quando a gente tem que ir no cemitério, que coisa triste, quando um querido morre, não é mesmo? Na glorificação agora ninguém vai mais morrer. Agora é só vida eterna. Que tragédia quando um amigo querido morre. Como a gente sofre. Mas isso vai se acabar. Olha, você tem diabetes aí, tem que tomar insulina toda hora. Olha, você está lutando aí com problemas de saúde, pode jogar aquelas ampolas de insulina lá no meio do mato agora. Porque na glorificação a sua saúde é restabelecida, como se melhor do que um menino que nasceu agora. Maravilha! Transformação por ocasião da volta de Jesus. Amém, amém, amém por isso. Olha o texto de 2 Coríntios 1, verso 10. O qual nos livrou de tão grande morte. O que ele está falando aí? O tempo do verbo é passado. Livrou de tão grande morte. O que é isso? Justificação. E livra, tempo presente. O que ele está falando aí? Santificação. Em quem esperamos que também nos livrará ainda. Livrará a tempo futuro. Quer dizer o quê? Glorificação. Olha só. As três fases da salvação no mesmo verso. Justificação, santificação e glorificação. As três fases da salvação. Passado, presente e futuro. Qual das três fases é a mais importante de todas? Com certeza é a justificação, não é mesmo? Porque se Cristo não tivesse vindo e morrido por nós, tudo que veio depois não teria lugar. Por meio da graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá no Calvário, houve um deles lá que foi capaz de ser salvo apenas pela primeira fase, a fase da justificação. Não houve tempo dele praticar a santificação. Ali ele morreu e só a justificação ele foi salvo. Porque a justificação é poderosíssima. É a fase mais importante de todas, com certeza. Agora, essa parte final aqui do sermão, eu vou pedir a ajuda da igreja para nós encerrarmos. Então, aqui tem alguns pensamentos. Eu vou falar o nome da fase e você vai falar o significado dela aqui dentro do texto. Vamos lá comigo? Vamos repetir? Justificação. Santificação é? Glorificação será? Justificação. Santificação. Glorificação. Justificação. Paz de Deus. Santificação.
é o manter a paz de Deus. Glorificação será o eternizar a paz de Deus. Justificação, libertou do poder da culpa do pecado. Santificação, liberta do poder do pecado. Glorificação, da presença do pecado. Justificação, encontro pela fé com Cristo. Santificação, pela fé com Cristo. Glorificação, será a caminhada visível com Cristo. Justificação, título ao céu. Santificação, é nossa idoneidade ao céu. Glorificação, será o privilégio de estar no céu. Justificação, foi a nossa entrega à graça. Santificação, é o crescimento na graça. Glorificação, será a maturidade na graça. Justificação, a natureza carnal foi superada. Santificação, a natureza carnal é vencida. Glorificação, a natureza carnal será erradicada. Justificação, foi um processo inicial. Santificação é um processo linear. Glorificação será um processo imensurável. Justificação foi um ponto de partida. Santificação é o caminho a percorrer. Glorificação será a chegada gloriosa. Justificação foi a lavagem das vestes. Santificação é o andar com vestes brancas. Glorificação será o participar das bodas. Justificação foi o sair do poço. Santificação nos impede de cair no poço novamente. E glorificação fará desaparecer o poço. Amém? Justificação, a justiça divina foi creditada. Santificação, a justiça divina foi comunicada. Glorificação, a justiça divina foi eternizada. Justificação é o ladrão na cruz. Santificação é Enoque andando com Deus. Glorificação é assentar-se à mesa com Abraão. Justificação é Cristo na cruz. Santificação é Cristo no trono da graça. Coração. Glorificação é Cristo no trono da glória. Céu. Justificação ocorreu quando éramos rebeldes. E santificação ocorre agora que somos salvos. E glorificação para a eternidade. Justificação é eu não te condeno. Santificação é vai e não peques mais. E glorificação, livres do pecado para sempre. Justificação foi obra de um momento. E santificação é obra de toda a vida na terra. E glorificação inicia e garante a eternidade. Justificação, recebemos a Cristo pela fé. Santificação, vivemos com Cristo pela fé. Glorificação, viveremos com Cristo face a face. Justificação foi o receber a vida. Santificação é o viver a vida. Glorificação eternizará a vida. Justificação foi o encontro com a salvação. Santificação é a dinâmica da salvação. Glorificação será a plenitude da salvação. Amém? Que maravilha, que beleza de comparação entre as três fases da salvação. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E eu termino com esse texto dizendo para você, olha, se você está ouvindo hoje a palavra do Senhor, aceite ela, siga, entre nesse processo de santificação junto com Ele, que logo os céus vão se abrir e a glorificação vai atuar na tua vida. Diga amém.